Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede do Paulista e vamos dar continuidade a mais uma aula relativo à disciplina de Educação Física no componente Movimento e Ação. E aí, lembra da aula passada que a gente falou um pouco sobre os aspectos gerais da ginástica? Então, hoje a gente vai dar continuidade a uma nova temática, tá certo? E a gente vai aprender um pouquinho sobre novos temas. Ok? Então, o tema da aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a ginástica geral, entender um pouco da ginástica como um todo e entender por partes cada um dos seus fundamentos, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa compreender que o termo ginástica ele vai ser muito utilizado, certo, para definir muitos tipos de exercícios físicos. Geralmente, as pessoas utilizam-no quando querem se referir a qualquer atividade física. Ou seja, muitas das vezes as pessoas elas confundem qualquer prática corporal com ginástica, só pelo fato de estar relacionada ao exercício físico. Mas aí a gente já viu na aula passada que a ginástica é as diversas formas de exercitação do corpo, certo? E a gente tem uma prática específica para a gente determinar o que é a ginástica, certo? Então, muitas das vezes essa ginástica ela vai ser associada aos exercícios de academia. Todavia a ginástica é muito mais que isso. Então, é entender isso, que a ginástica ela não é só apenas o exercício físico que a gente vai estar trabalhando lá na academia, nas praças, né? Inclusive só os exercícios que a gente faz na escola ou jogar bola, simplesmente. A ginástica ela é um universo gigantesco de outras práticas, ok? Então, e o que seria essa ginástica geral? Então, a ginástica geral, ela vai englobar as modalidades da ginástica. Então, a gente vai trabalhar os tipos de ginásticas como um todo, ok? Então, essas ginásticas, elas são, na maioria das vezes, as ginásticas competitivas, que são reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica, como, por exemplo, a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, a ginástica de trampolim e entre outras. Então, a gente vai pegar esses temas das ginásticas, certo? Alguns movimentos ou algumas técnicas de cada uma dessas ginásticas, certo? Inclusive também alguns elementos delas, como um exemplo da ginástica rítmica, que a gente tem a bola, o arco e a fita, e vai associar a algumas dinâmicas, a algumas atividades que a gente pode realizar no nosso dia a dia. Não no que diz respeito à competição, mas desde que a gente consiga trabalhar a questão da expressividade e também da promoção da saúde. Continuando. As modalidades da ginástica geral são praticadas como um esporte competitivo, no qual são executadas sequências reguladas de exercícios que exigem equilíbrio, força, flexibilidade, agilidade, resistência e controle. Então, essas atividades da ginástica geral, ela está relacionada, como eu falei antes, com as ginásticas competitivas, mas dentro das suas atividades e dentro das suas práticas, a gente vai estar trabalhando principalmente com algumas capacidades físicas. E essas capacidades físicas, elas vão estar sempre associadas ao tipo de exercício em específico, ok? Então, quais seriam esses benefícios que a prática da ginástica geral ela nos traz? Porque assim, toda a prática de exercício físico ou toda a prática corporal que a gente vivencie, ela tem que nos trazer benefício. Inclusive, a gente tem que estar fazendo por prazer de praticar e não por uma obrigatoriedade, não é verdade? Então, a ginástica geral, ela vai desenvolver a saúde, a condição física e a integração social. Além disso, ela contribui para o bem-estar físico e mental, sendo um fator cultural e social. Então, vejam só, gente, que legal. A gente, além de estar trabalhando as questões relacionadas ao nosso corpo, nós vamos estar trabalhando também questões relacionadas à nossa mente. Então, vai estar tendo um equilíbrio entre corpo e mente. Além disso, a gente, dentro da ginástica geral, nós vamos perceber o quê? As diversas culturas, né, que essas ginásticas elas trazem para o nosso dia a dia. Então a gente vai estar conhecendo um universo de práticas
que foram construídas historicamente pelo homem e a gente vai se apropriando cada vez mais de cada atividade, ok? Então, dentro dessa perspectiva que a gente vê que a ginástica geral, ela trabalha com os elementos das ginásticas competitivas, na aula passada a gente falou bem rápido que existem alguns fundamentos técnicos da ginástica. Só que hoje, dentro do contexto da ginástica geral, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender cada um desses fundamentos, certo? Ao qual a gente vai perceber que eles estão dentro de cada exercício da ginástica, ok? Então vamos começar primeiramente pelos saltos. E o que seria salto? Os saltos são movimentos em que o ginasta se desprende do chão a partir de um impulso e volta a ter contato com o solo. Então, o salto é algo grande. Então, a gente exerce uma força para sair do chão, sobe e depois desce, voltando para a superfície. Então, quando a gente coloca a palavra saltos, então quer dizer que não é um salto só, são vários saltos. E a gente vai conhecer o nome de cada um deles. Os tipos de saltos são grupado, carpado, estendido, afastado, corsa, tesoura e espacato. Esse conjunto de saltos, eles estão presentes principalmente em que tipo de ginástica? Na ginástica artística, que a gente vai ver numa aula lá na frente. Então, cada salto desse está presente dentro das atividades de solo, que é uma prática da ginástica artística, ao qual eles fazem num tablado, certo? E eles realizam vários movimentos. Então, os saltos estão inclusos dentro dessa prática. Ah, professor, mas existe saltos em outra atividade? Possa ser que sim, principalmente nas brincadeiras. Vamos pensar em uma? Já sei. A gente pode dar exemplo da brincadeira do pula-corda. Então, a gente não tem que saltar para a gente poder passar pela corda? Então, vejam aí que tem atividades do nosso dia a dia também que se assemelham com esses movimentos da ginástica, ok? Ah, professor, mas eu não sei se o salto que eu estou fazendo é carpado, grupado, estendido. Não precisa se preocupar. Numa aula lá na frente, eu vou mostrar a vocês alguns desses saltos para vocês aprenderem e fazerem em casa, tá bom? Então vamos dar continuidade. Outro fundamento da ginástica são as posturas. Porque dentro dos elementos de salto, as posturas ela é muito importante para a gente conseguir organizar as sequências ginásticas dos movimentos. Então, por exemplo, eu terminei de fazer um salto. Quando eu volto, eu posso fazer uma postura, certo? E o que seria essa postura? As posturas é a denominação dada às posições que o corpo assume na realização dos exercícios. Então, para vocês observarem, que após cada exercício da ginástica, a gente pode estar utilizando uma das posturas. E assim como eu falei nos saltos, existe não só um tipo de posturas, e a gente vai ver agora quais são. Então, nós temos 4 posturas da ginástica, né? Grupado, afastado, estendido e carpado. Vou dar só 2 exemplos. Por exemplo, a postura estendida seria mais ou menos como? O meu corpo reto, certo? E os braços, lá em cima. Então, essa é a postura estendida. Professor, qual a outra postura que o senhor pode dizer? Vamos pensar outra. A postura afastada. Se a postura estendida eu levantei, tudinho, a afastada é a seguinte. A gente abre as pernas e os braços, abertos também, certo? Então, a gente vai percebendo que cada movimento, que cada fundamento, eles vão se juntando, certo? Para formar uma sequência. E essa sequência ela é importante para que a gente perceba que a gente consegue criar uma coreografia, né? No sentido de uma apresentação de ginástica, ok? Então, para que vocês percebam que cada fundamento ele tem uma importância, certo? Cada fundamento ele é presente em diversas outras atividades que a gente for observar no âmbito da ginástica. Continuando. Outro fundamento são os saltitos,
Se a gente observa que o salto é algo maior, com amplitude maior, a gente vai para assume uma altura e depois volta. Os saltitos é algo pequeno. Então, a gente vai entender que o saltito é um salto menor. Então, os saltitos são movimentos semelhantes, certo, aos saltos, porém, eles vão se diferenciar deles por apresentar uma altura e amplitude de movimento menor, certo? Então, o salto é algo com a maior amplitude e o saltito menor amplitude, ok? Continuando. Um outro fundamento que a gente observa na ginástica são os giros, certo? Então, dentro das coreografias, tanto da ginástica rítmica como da ginástica artística, certo? A gente vai observar a formação de giros, certo? Que pode ser um giro completo, pode ser meio giro. E o que seria o giro? Vamos conceituar. Então, os giros são elementos corporais realizados pelos ginastas em torno dos seus eixos do corpo, com ou sem apoio do solo. Então, eu posso fazer esse giro apoiado no solo da forma como eu estou, ou eu posso fazer ele em suspensão, quando eu dou um salto e eu giro automaticamente, certo? Ah, professor, tem brincadeiras que usam giro? Existe, por exemplo, a brincadeira do cabra cega, quando a gente amarra a venda no olho de uma pessoa e a gente pede para girar ela, para ela tentar pegar outra pessoa. A gente usou o giro, não é verdade? Assim como existem outras brincadeiras também que a gente pode utilizar esse tipo de fundamento. Tá certo? Então vamos dar continuidade. O galope. O galope, ele lembra muito o galopar, vindo da questão lá dos cavalos, né? Então, é um movimento, certo, que também é utilizado dentro da ginástica, das coreografias da ginástica, certo? E principalmente ele está presente nas atividades do solo da ginástica artística, mas também na apresentação da ginástica rítmica. Então, o galope são elementos corporais realizados pelos ginastas, certo? Em torno dos eixos do corpo, com ou sem apoio do solo, certo? Então, o galope, ó, eu vou estar aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então, isso vai ser relativo também com a musicalidade que a gente vai estar utilizando, ok? E dentro dessa perspectiva do que a gente observou, dos fundamentos técnicos da ginástica, é importante a gente salientar que existem algumas capacidades físicas que vão estar mais evidentes na prática da ginástica geral, certo? Usando os outros modelos de ginástica, ok? Então, quais são essas capacidades físicas que a gente vai estar evidenciando na prática da ginástica geral? Primeiro, a força muscular. E o que seria essa força muscular? Seria a capacidade de um determinado músculo se contrair. São exemplos de habilidades que utilizam a força: puxar, segurar, carregar, empurrar. Então vejam aí que a gente observa a força, né, dentro da prática da ginástica, mas ela também nos traz atividades que a gente pode estar realizando no nosso dia a dia utilizando a força, certo? E essa força muscular ela vai vir proveniente da contração dos nossos músculos. A segunda capacidade física presente na ginástica, o equilíbrio, é a capacidade de se manter parado ou em movimento com uma postura estável do corpo. Então, quais são os exemplos de equilíbrio? A parada de mão, uma estrelinha, ficar em pé ou ficar em uma perna só. Então, o equilíbrio é o poder me sustentar, certo? No solo. Como ele deu um exemplo ali, eu poder ficar, ó, com uma perna só, certo? Ou eu poder fazer uma estrelinha. Então, são movimentos que têm sentido na nossa vida, porque são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ok? E a terceira capacidade é a velocidade. É a capacidade de executar com rapidez gestos em intensidade máxima ou de duração breve. Um exemplo dessa habilidade é a velocidade de correr. Então, a gente utiliza muito a velocidade quando a gente está nas brincadeiras de pega-pega, né? Mas se a gente for observar, a velocidade ela também está presente na questão de trabalhar os membros,
Por exemplo, eu estou lá na prática da ginástica, então eu quero fazer um movimento utilizando os braços e a perna. Então eu utilizo esse movimento numa certa velocidade, nessa sequência, certo? E como eu falei, a gente utiliza também a velocidade nas nossas brincadeiras. Uma outra forma também da gente perceber a velocidade é a velocidade quando a gente está tendo um incentivo. Ou seja, quando eu me comunico com alguém e peço para alguém fazer algo e automaticamente ela consegue fazer esse movimento, né? Então, essa forma de velocidade é dada a partir de uma forma de comunicação. Então, se eu disser assim, gente, levanta os braços, baixa, roda, bate palma, então automaticamente vocês estão ouvindo e estão conseguindo realizar o movimento numa velocidade aí independente de cada pessoa, ok? Então, dentro dessa perspectiva do que a gente observou da ginástica geral, a gente entendeu que ela é uma prática que trabalha com as ginásticas competitivas, certo? Mas a gente pode trabalhar também com as ginásticas não competitivas? Pode, a gente vai depender de como é que a gente vai estar realizando essa atividade. Dentro dessa ginástica geral, a gente viu também, em específico, alguns fundamentos básicos da ginástica, certo? Que estão presentes dentro das sequências ginásticas, ok? E vimos também as capacidades físicas que são mais evidenciadas nessas atividades. E como desafio agora para vocês fazerem essa semana, eu quero que vocês em casa façam uma listinha de atividades ou brincadeiras que vocês utilizam o salto, a velocidade e a flexibilidade, tá bom? E como reflexão para a semana, o importante é dar o seu melhor a cada dia. Então, que cada dia nós consigamos fazer o melhor de nós, né, nas nossas atividades, e que a gente também seja sempre persistente no que a gente quer, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima.